passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar, a vida continua, tudo vai melhorar. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar, a vida continua, tudo vai melhorar. Olá, bem-vindos ao retorno dos estudos do Livro dos Espíritos, às terças-feiras, pelo Consolador. É com alegria que nós retornamos mais uma vez para estudar. Vamos fazer a nossa prece, sintonizando com Jesus, com os benfeitores espirituais e aproveitar ao máximo esses momentos de estudos e de reflexões. Senhor Jesus, nós agradecemos a oportunidade feliz de estudar, de compreender, de refletir sobre os teus ensinamentos, Senhor. Abençoe todos nós, para que possamos ter paciência durante essa pandemia, que possamos ter esperança, ter alegria e saber, Senhor, que as coisas não acontecem por acaso. Que Deus, nosso Pai de amor e bondade, possa iluminar todos nós, inspirando bom ânimo, para que possamos seguir com as lutas de cada dia. Que assim seja. Olá, nós vamos continuar estudando o Livro dos Espíritos, como fazemos às terças-feiras, aqui no Consolador, em São José do Rio Preto, e neste período de isolamento social, através dos meios eletrônicos, para que não nos coloquemos em riscos. E falando de isolamento social, outro dia eu vi uma mensagem engraçada em que uma pessoa dizia: troco qualquer coisa por um louro, preciso conversar com alguém. Então a pessoa queria a companhia de um papagaio para conversar. E eu recordo esta mensagem porque hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 11. Nós estamos no livro 2º do Livro dos Espíritos, que trata do mundo dos espíritos. E este capítulo 11º, ele trata dos 3 reinos. Vamos falar sobre os reinos mineral, vegetal e animal. E nós vamos ver a importância do planeta, a importância dos vegetais, dos animais, da fauna e da flora, a importância para nós homens. A humanidade já compreende, os homens já compreendem a importância do planeta, mas por uma ótica material. Compreendem que é importante cuidar do planeta para que tenhamos ar para respirar, alimentos para consumir. Então a importância que se dá é pela ótica física. No entanto, com o estudo de hoje, nós vamos ver a importância dos animais, dos vegetais e dos minerais para o espírito. E para iniciar os nossos estudos, nós vamos recordar aquele pensamento de Leon Denis, que se encontra no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis fala que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Então nós vamos trazer esta frase inicial de Leon Denis e vamos adentrar o nosso estudo do Livro dos Espíritos e depois voltamos a ela para nós fazermos algumas reflexões. Então nós vamos ver as questões 585 a 600
de O Livro dos Espíritos, né? Inicialmente, pergunta-se, né, se essa classificação é correta, e o Livro dos Espíritos, como sempre, com bom senso, diz o que, né, a ciência do homem no momento consegue compreender, né? Todas as classificações são corretas dependendo da ótica. Então nós podemos classificar os homens entre masculino, feminino, os seres humanos, né? Entre altos e baixos, idosos, jovens, magros e obesos. Nós vamos classificar de diferentes maneiras. Todas as classificações estão corretas, depende do interesse, né? Então nós temos os minerais e o comentário de Allan Kardec diante dos questionamentos, né? Se os animais têm alma, né? Se os vegetais têm alma, né? É que prevalece no reino mineral uma força atrativa. Então, se dois elementos químicos, por exemplo, H2O, né? Hidrogênio e oxigênio, se aproximam, eles têm uma força atrativa que, né, os compele a se juntar e formar uma molécula de água. Isso, né, nós poderíamos dizer que é um instinto? Poderíamos dizer, tecnicamente não é bem isso, é essa força mecânica, né? O mineral não pensa, o mineral não tem liberdade, né? Assim como o vegetal também não tem. Quer dizer, as plantas se reproduzem, as plantas crescem, as plantas buscam o céu, o sol, o oxigênio, a água, né? As raízes vão buscar os alimentos, mas por uma força mecânica, né? Uma espécie de instinto. Não é por raciocínio, né? Não é porque pensam, porque tenham liberdade, né? As plantas recebem as impressões físicas da matéria. Se você, né, quebrar um galho, ela vai ter, né, ali um galho que vai secar, uma folha que vai cair, mas elas não têm um sentimento de dor. Os vegetais, as plantas, eles não pensam, não têm, né, esse sentimento de dor, o que não nos autoriza a estragar ou machucar as árvores, as plantas, só porque não tem dor. Elas têm uma função na natureza e uma função muito importante, né? E elas se reproduzem, se perpetuam por essa força mecânica, né, que as atrai. Não é liberdade, não é pensamento, não é nada disso. Quando eu era criança, nós fazíamos lá uma experiência na escola, não sei se ainda hoje faz, de colocar lá um feijão, um algodão com água, dentro de uma caixa de sapato e com um buraco e ver a plantinha crescer em busca da luz. Isso é inteligência? Não, não é inteligência. A planta não pensa, né? Isso é a força mecânica, né? E tem vegetais que nós dizemos carnívoros, o texto cita a sensitiva e a dioneia, né? Que fazem como que uma armadilha para pegar os pequenos insetos, né? Isso é inteligência? Não, não é inteligência. É a mesma coisa que faz uma raiz quando busca o alimento no meio da terra. É o instinto dela, é a força atrativa da sobrevivência. Mas na natureza, tudo está em transição, né? Tudo está em evolução. Mas o importante é a gente ter essa convicção que as plantas não pensam, não têm liberdade, não têm vontade, né? Tem, digamos assim, um instinto cego e natural, né? Que as levam para a perpetuação da espécie, a sua sobrevivência, né? Assim como os animais, né? Os animais também têm um instinto muito forte, né? Um instinto de conservação e igualmente as plantas buscam aquilo que lhes é, né, útil para fugir do perigo, fugir, né, daquilo que lhes prejudica. Mas isso é instinto, não é inteligência, não é raciocínio, não é liberdade de escolha, né? É puramente mecânica, é uma operação química, né? Que une dois elementos e forma um terceiro, né? Que nós podemos dar o nome que quiser, mas não é a inteligência, né? E nos mundos superiores, pergunta-se lá na questão 591, né? Como são as plantas? Como são os animais, né?
são plantas e são animais mais evoluídos, assim como o homem. Então nós temos animais, vegetais, minerais em todos os mundos. E os animais são animais, os vegetais são vegetais e os seres humanos são seres humanos. Só que nos mundos mais evoluídos, nos mundos superiores, essas criaturas são mais evoluídas. Tudo é mais perfeito, né? Mas as plantas continuam plantas. E os animais são sempre animais, né? Assim como os homens são sempre os homens, né? Na questão, a partir da questão 592, o texto começa a falar dos animais, né? E fica mais interessante, porque tem muitos que têm lá um animalzinho de estimação, né? E gosta do animalzinho, acha o animal muito inteligente, né? Então nós vamos falar sobre isso. Aliás, nessa época de isolamento, né? Quem tem um animalzinho tem a felicidade de ter uma companhia para brincar, então tem uma função muito importante, né? A primeira questão começa a falar que certos animais têm uma superioridade em alguns aspectos ao homem, uma superioridade física, né? Uma superioridade, corre mais, é mais forte, né? Ouve mais, cheira melhor, né? Enxerga melhor. Então, uma capacidade de resistência, de ficar um tempo mais prolongado sem se alimentar ou digerir uma coisa mais difícil, como os cachorros conseguem comer osso e digerir osso, né? Mas são diferentes. Isso não é superioridade intelectual, isso é uma diferença, né? Física, né? Aliás, o texto faz até um trocadilho, ele diz assim, né? Que nós na Terra não chegamos a uma conclusão, né? Nem a gente se entende, porque uns querem, né? Que o homem seja um animal, né? E outros querem que o animal seja um homem, e que na verdade está todo mundo errado, né? O homem é o homem, o animal é o animal, a diferença nossa para os animais é muito grande, somos seres inteligentes, mas o grande diferencial está em que somos espíritos momentaneamente encarnados, né? Essa é a grande diferença. Agora, o homem tem um corpo físico que se destrói, que acaba, assim como o corpo dos animais. Mas nós temos uma alma que sobrevive à morte física e guarda a sua individualidade. Então, os animais, eles têm um instinto de sobrevivência. Eles se alimentam, buscam alimentação, a reprodução, a perpetuação da espécie, né? Podemos dizer que isso é uma espécie de inteligência rudimentar, né? É um instinto, não se compara com a inteligência do homem, né? Porque tudo que eles fazem é para proteger a subsistência, para se alimentar, né? Para se proteger, para reproduzir, nada além disso, né? A inteligência deles é muito limitada, não vai além desses aspectos, né? De viver, né? De sobreviver, né? Eles não têm uma vontade, não têm escolha, não têm, né? Gozo de satisfações, prazeres, nada disso, né? E são o que são. O texto dá um exemplo, ele fala assim, um filhote de ave isolado das outras espécies vai ser ave a vida inteira, né? E agora, nessa época de isolamento, nós tivemos uma experiência que prova isso, né? A minha filha veio para casa e trouxe um cachorrinho que mora com ela em São Paulo, num apartamento, e só come ração e não vai, né? Não fica na rua, fica no apartamento com ela. E trouxe aqui em casa ela no quintal, né? A cachorrinha que só come ração, que nunca comeu alguma outra coisa, ela pegou um passarinho no quintal. O passarinho pousou, né? Essa cachorrinha, né? Que é criada dentro de apartamento, pegou um passarinho. Quer dizer o quê? O animal é sempre o animal, esteja onde ele estiver. Ele não foi criado pela mãe, né? A cachorrinha não foi criada pela mãe, não. A mãe não ensinou a caçar. Ela não vive na floresta, ela nunca se alimentou de outra coisa que não fosse ração, no entanto, ela continua sendo animal. Então, o animal é animal, ele tem os instintos, o instinto de caça, de sobrevivência, de se defender, né? O desenvolvimento intelectual
é restrito a isso. Então não se pode dizer que ele tem uma inteligência, né? Os animais têm uma linguagem, diz lá na questão 594. Eles têm uma forma de conversar. Nem sempre essa linguagem articulada como a nossa, né? Nem sempre essa linguagem que nós temos, essa forma de falar com palavras, construir, coisa e tal, né? Mas se comunicam, né? Os peixes se comunicam na água, né? A água lá é um meio de transmissão de algumas ideias, então eles se comunicam sim. Não tem, né, a comunicação tão ampla como a nossa, mas também as necessidades deles são muito menores, né? Que mais que o texto nos fala, né? Então o homem não tem o privilégio exclusivo da linguagem, mas os nossos meios de comunicação são muito mais evoluídos que os dos animais. Embora muitas vezes nós vejamos no próprio livro dos Espíritos, né, as respostas às indagações, é assim, bom, dentro da sua linguagem limitada você vai dizer que é isso. Não é isso, dizem os Espíritos, mas não tem outra palavra para vocês para dizer isso. Então, digamos que é isso. Então, a nossa própria linguagem, por mais rica que seja, para os espíritos evoluídos é uma linguagem limitada, né? Assim como a comunicação dos animais também é limitada, né? Enfim, os animais, eles, na questão 595, né? Eles têm o livre-arbítrio, é a pergunta, né? Então, o texto nos diz, os animais não são máquinas, eles têm, né, alguma liberdade, mas a ação é limitada às suas necessidades, aquelas, né? De se proteger, de se alimentar, de reproduzir, aquelas coisas instintivas. Mas ele faz algumas pequenas escolhas, né? Faz parte, né, da existência dele, ele não é uma máquina. Mas as suas escolhas são restritas a isso. Ele não pensa assim, será que hoje eu vou ouvir Chopin ou Beethoven, né? Ele não pensa isso, mas ele sente o cheiro do alimento e ele escolhe ir atrás, né? Pelo instinto ele vai atrás do alimento, né? Agora, alguns animais, e aqui voltamos ao que nós falávamos no princípio, a questão do louro, né? Tem uma formação física no corpo que lhes permite, né, imitar a voz do homem, né? Ou o macaco, né, consegue imitar os gestos do homem porque tem, né, o corpo mais parecido, mas isso é uma conformação particular dos órgãos, né? Então, o louro, quando ele fala, na verdade ele só repete algo que ele está ouvindo, ele repete, ele não sabe, não faz ideia do que ele está falando, ele não está pensando, né? Ele não conversa, ele não responde, né? Ele repete, ele imita e ele não tem ideia do que ele fala. Eu soube de um louro que já está com a terceira proprietária. O louro tem vida longa, né? E os proprietários foram passando e foram indo para o plano espiritual. O louro foi mudando de dono. E o dono ainda fala as palavras... O louro. O louro ainda fala as palavras que ele aprendeu com a primeira dona, né? Então ele repete aquilo que ficou na memória dele e ele repete, né? Ele chama, né? A primeira dona ensinou a falar o nome dela, então ele chama a primeira dona. Aí ele está com saudade da primeira proprietária? Não, não está com saudade, ele está repetindo algo que ele aprendeu, que é mecânico, que ele não tem consciência do que se trata, né? Enfim, não é inteligência, não é que é um animal inteligente que fala, ele não responde, né? Então é isso. Os animais, isso está lá na questão 597, os animais têm um princípio independente da matéria. Tem. Esse princípio sobrevive ao corpo. Não é um espírito, como um espírito, né, do ser humano, mas é um princípio, né? Ah, mas é uma alma. O texto coloca, se você quiser falar que é uma alma, você fala, mas é uma alma rudimentar, né? É um princípio espiritual que está lá no animal. E esse princípio sobrevive ao corpo e logo após a morte do animal, esse princípio é reabsorvido, reutilizado
quase que imediatamente, diz o texto, em outro animal, né? Ele tem a individualidade, ele continua tendo a individualidade que ele tinha do animal, passa para outro, mas ele não tem a consciência, porque ele não tem inteligência, né? Ele não tem aquela ideia, morri, agora desencarnei, vou reencarnar. Não, ele não tem essa consciência. Mas aquela individualidade, aquele princípio, reencarna em outro, né? É reaproveitado. O Livro dos Espíritos nem usa a palavra reencarnação, né? Ele usa a palavra aproveitado, né? Então ele diz assim, o espírito do animal, espírito entre aspas, né? Após a sua morte, quase que imediatamente utilizado, né? Então, após a morte do animal, o princípio sobrevive e é reutilizado, não é reencarnado porque não é uma criatura inteligente, né? Não é um espírito. Enfim, então estas colocações nos permitem dizer o seguinte, os animais têm essa individualidade, então merece o respeito, o homem já entende, já criminaliza a crueldade contra os animais, né? Então os animais têm lá as sensações, né? Eles ficam com medo, ficam tristes, né? Ficam felizes. O cachorro, quando vê o dono, pula de alegria, né? Mas eles não têm inteligência, né? Eles têm um instinto. Então o dono trata do cachorro, do animal, dá carinho, o cachorro fica feliz quando vê o dono, né? Uma determinada pessoa agride um animal, o cachorro fica triste quando vê aquela pessoa, né? Ainda que inconscientemente, ainda que por instinto, ele sabe que aquela pessoa vai bater nele, ele fica triste, né? Aí nós voltamos, né, lá à ideia de Leon Denis, né, que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, né, desperta ou agita-se melhor no animal e desperta, acorda no homem. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz explica como foi feito o mundo e o espírito. Então ele faz um paralelo, né? Nós encontramos lá na Gênese, na Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Então, a ciência humana explica que, na verdade, o mundo foi feito em 6 grandes períodos, que consumiu milhares e milhares de anos, né? Então, um paralelo, uma analogia que se faz, os 6 dias seriam 6 grandes períodos, né? Cada período surgiu alguma coisa, né? A Bíblia também fala que Deus tirou o homem do pó da terra, está no livro da Gênesis, Deus tirou o homem do pó da terra, né? No livro de Jó, também no Antigo Testamento, está que Deus tirou o homem do barro da terra. E a ciência comprova, né, que o homem tem muitos componentes químicos, hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, né? Entre hidrogênio e oxigênio nós temos 76%. Quer dizer, o homem é água, por isso que se fala, né? H2O, água, 76% do homem é hidrogênio e oxigênio. E carbono, se somar hidrogênio, oxigênio e carbono, dá 93%. Então, Deus tirou o homem do pó da terra, do barro da terra, dos elementos químicos da terra. E no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz explica que assim como o mundo, a terra foi esfriando, foram surgindo, né, os vegetais, foram surgindo os animais, para depois surgir o homem, neste período a alma estava sendo elaborada por Deus, né? Não foi de um momento para o outro Deus pegou o barro e fez o homem. Assim como Deus não fez o mundo em 6 dias, fez num período grande, Deus fez o homem num período grande, enquanto a terra esfriava, os vegetais. Então, o princípio espiritual feito por Deus, que estava lá, né, dormindo na pedra, nos elementos químicos, hidrogênio, oxigênio, carbono, sonhando no vegetal, agitando-se no animal para depois, né, despertar, acordar no homem, é a ideia do espírito em elaboração por Deus, né? Deus não fez o espírito assim,
estralar de Deus, mas o Espírito foi sendo trabalhado, né? No mineral, no vegetal, no animal, para chegar a ser o Espírito de um homem. Então alguém fala, então o Espírito de um animal vai ser um homem um dia? O Livro dos Espíritos coloca que a distância entre o princípio que anima o animal e o espírito do homem, a distância é a mesma que entre o homem e Deus. É muito grande. É difícil da gente mensurar, né? Mas é um princípio em formação. Então, o espírito humano também foi feito com muito, muito tempo, não foi, né, no estralar de dedos. Então é isso, né? Esse texto aqui nós temos algumas pinceladas, enaltecendo a importância dos animais, dos vegetais e dos minerais para o espírito. Nós fomos cunhados junto à natureza. Nós, espíritos, assim como o homem físico depende da natureza para a sua sobrevivência. No Peru, eles têm uma cultura de agradecer a mãe pátria, né? Pachamama, a mãe terra. E tudo que eles vão se alimentar, eles vão beber a água, eles agradecem a mãe terra pela água, pelo alimento, né? Uma cultura que vem dos índios, né? E que os peruanos, deve ter outros povos também com essa cultura, isso é o que eu vi. E eles têm essa gratidão, né? Pela mãe terra, né? Pela generosidade da terra que nos alimenta, que sacia as nossas necessidades orgânicas e, como vimos hoje, foi a ferramenta para a construção dos nossos espíritos. Então, quem quiser se aprofundar, vimos hoje as questões 585 a 600. Na semana que vem, damos sequência com as questões 601 e seguintes. Boa semana!